E aí, pessoal, estamos aqui com nossa participação da Natal JS no GoRN. Nós vamos falar sobre o mercado de trabalho com a linguagem de programação JavaScript, né, que é o nosso foco enquanto comunidade. Nós temos aqui hoje participantes natalenses que estão em diferentes etapas de suas carreiras. Né? Temos aí, então, um recorte interessante do mercado de trabalho nesse grupo, para que a gente possa compartilhar experiências, opiniões sobre caminhos que devem ser seguidos, erros e acertos. Vamos tentar responder perguntas comuns, frequentemente perguntadas por iniciantes, estudantes da área. Então, a ideia é guiar, inspirar o pessoal que está começando a carreira, quer começar a carreira de programador JavaScript, e por aí vai, né? Então, antes de começar, de fato, o assunto principal, eu quero falar um pouco sobre o que é a Natal JS. Nós somos uma comunidade natalense da linguagem de programação JavaScript. Nós começamos lá para o meio de 2018. Nós começamos porque nós percebemos que existia aqui em Natal um déficit muito grande entre a academia e o mercado de trabalho. A gente percebia que tinha muito estudante, amigos, colegas, as pessoas que faziam parte de alguma forma da demografia, mas não estavam ainda inseridas no mercado. E elas tinham muitas dúvidas, não sabiam exatamente como começar, o que fazer, o que era o mercado de trabalho. A gente começou a Natal JS com a intenção de direcionar as pessoas para isso. Nós temos uma série de eventos realizados em Natal nesses últimos 2 anos. Nós temos um grupo no Telegram com quase 400 pessoas com atividade diária, muitas dúvidas tiradas, muitos exemplos de pessoas que começaram a carreira delas em meados de 2018 e usaram a Natal JS como fonte de informação e de inspiração para se inserir no mercado, para evoluir no mercado. Então, temos aí bastante coisa legal acontecendo nesse aspecto. E nossa parceria, né, com o Sebrae, que nos chamou para participar do GoRN, também data do começo da Natal JS, sempre apoiando as comunidades locais. Isso é uma coisa muito legal, que nos ajuda muito com espaços para eventos, patrocínio, tecnologias. Então, é uma parceria que existe aí, que nos ajuda a nos manter, né, nos manter motivados a continuar a comunidade. Convido você, então, a participar do grupo do Telegram. Você vai lá em telegram.com/natal_js. E também, se você for no nosso GitHub, nataljs.github.io, para, enfim, entender mais como a gente funciona e encontrar lá todos os links. Nós temos também mais atividades, né, no GoRN, além dessa. Você pode conferir na programação do evento para encontrar a gente em mais oportunidades. Então, começando aqui, eu vou apresentar os nossos convidados, começando por mim, por que não? O meu nome é Johnny Michel, eu sou o mediador desse debate sobre o mercado de trabalho. Falando um pouco de mim, eu sou um dos membros fundadores da Natal JS, natalense, moro aqui em Natal, trabalho com programação profissionalmente há um pouco mais de 4 anos. Antes disso, eu era um estudante da área de desenvolvimento de jogos, mas eu percebi, depois de um tempo, que se eu quisesse começar uma vida adulta, ter sustento financeiro, eu precisava desviar um pouco do meu foco. E aí eu me transferi, né, fiz uma progressão aí para a web, para o desenvolvimento web, focado em front-end. Né? Então, desde maio de 2016, eu trabalho profissionalmente com front-end. Já passei por 2 empresas aqui em Natal. Né? Eu comecei trabalhando em agência, que geralmente é o começo para a maioria das pessoas. Né? Passei pouco tempo, depois eu fui trabalhar numa casa de desenvolvimento de software daqui de Natal, a Evolux, que é bem conhecida. Lá eu me desenvolvi bastante, né? Passei 2 anos e meio lá. Me especializei em React e liderança
tecnológica em front-end e liderança técnica, onde eu pude experimentar, testar, pesquisar as melhores soluções para cada caso. Com a minha experiência em pesquisa, eu consegui tirar várias conclusões que me permitiram ter uma resiliência enquanto front-end para me levar para o próximo passo da minha carreira, que foi trabalhar remoto no exterior. Né? Eu trabalho remoto para uma empresa da Espanha, a Nodus, é uma empresa de marketing editorial. Né? A gente trabalha com uma engine de propagandas que pode ser incorporada em redes sociais, em blogs, jornais, e eu sou o líder técnico de front-end lá, né, há um pouco mais de um ano. Uma coisa que eu não falei no começo, eu percebi agora, que é sobre como eu comecei a me interessar por programação, né? Meu ensino médio, ele foi no IF, né, no IFRN, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu fiz o curso de informática lá, então foi lá onde eu aprendi, né, o que era programação. Eu entrei lá achando que era só saber montar computador, não sabia exatamente. E aí eu me apaixonei por programação e foi quando tudo começou para mim, né? Então eu estou aqui graças a essa instituição. Ok? Meu Deus, a Siri de novo achou que eu estava falando com ela. Isso vai ser um problema, eu acho. Mas enfim, vamos voltando. Bom, então é isso, né? Para mim, quero apresentar agora os nossos outros convidados, né? Eu vou começar. Vou começar aqui pela ordem. O próximo é Jefferson Moura. Jefferson, que também é um membro conhecido da comunidade, né? Ele é um dos participantes do GDG na época de ouro das comunidades aqui de Natal. Então, Jefferson, por favor, se apresente aí para a gente. Opa, tudo bom? Meu nome é Jefferson Moura. Eu sou engenheiro de software na Genome, uma empresa de desenvolvimento de softwares em geral daqui de Nova York. Então, hoje eu moro em Massachusetts e trabalho, no caso, remoto para a empresa de Nova York. Eu comecei a me interessar por programação, ali por volta dos meus 13 anos de idade. Então, comecei basicamente lá com conhecimento zero total. Na verdade, até onde eu sabia, não conhecia ninguém que desenvolvia software. Dessa época, acabei passando boa parte do meu ensino fundamental desenvolvendo coisas pequenas em casa e acabei entrando no IF, onde tive realmente um contato muito maior com programação. Então, lá foi realmente onde cresceu a paixão por isso. Comecei a trabalhar profissionalmente em 2014, já com front-end. Então, eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda de Natal. Ela desenvolvia vários sites para empresas em todo o Norte e Nordeste. Fui convidado, acho que no final de 2015, para abrir uma empresa com outros amigos. Então, acabei passando um ano trabalhando desenvolvendo softwares. Então, acabei desenvolvendo um software para uma startup que chamava Movepack na época, que era para hardware. Então, foi uma parte um tempo muito engraçado da minha vida, que eu mexi com basicamente tudo. Em seguida, fui convidado para ser engenheiro de software na Conta AS, é uma empresa de contabilidade da Noruega. Então, lá foi a maior parte da minha carreira, em que eu passei 3 anos lá. Lá a gente desenvolvia basicamente vários módulos de contabilidade que alcançava 2% da população da Noruega. Então, era um trabalho muito grande, era uma responsabilidade muito grande para isso. E no início desse ano, na verdade, no final do ano passado, eu mudei aqui para os Estados Unidos, e no início desse ano eu comecei a trabalhar na Genome. Na Genome, nós desenvolvemos softwares para outras empresas, então basicamente é uma software house, só que a gente desenvolve para algumas empresas. No caso, a gente tem, um dos nossos clientes é a Verizon, temos também a Southwest, a iRobot é um dos nossos maiores clientes, e se eu não me engano, a gente faz algumas coisinhas para a NBA, de vez em quando eu vejo aparecendo o nome da NBA no canal geral. Então, os clientes da gente são bem conhecidos no mundo, né? É muito legal trabalhar com esse estilo de software, e é isso.
Eu fiquei sem ar aqui quando eu vi o nome da NBA. Caramba, hein? Vamos saber mais sobre tudo isso em breve. Tá, então, próxima pessoa para se apresentar é o Ilane Paiva, por favor. Sou Ilane, eu trabalho atualmente como desenvolvedora de software na Vizi, que é uma empresa de São Paulo, mas eu moro em Natal ainda. Comecei a ter contato com desenvolvimento durante o ensino médio, eu fazia um curso técnico voltado para a web, porém naquele momento eu acabei desistindo do curso por algumas questões. Posteriormente eu comecei a fazer o curso de Ciências e Tecnologias aqui na UFRN, ingressando na Engenharia de Computação posteriormente, e nesse meio tempo, em 2018 para cá, eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento front-end, focando em JavaScript, mais especificamente com React. Então eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Após isso, eu fazendo um sistema local aqui para o comércio. Após isso, eu acabei migrando para uma empresa, uma trader, só que essa empresa acabou se desmanchando, então eu acabei indo para uma consultoria. Aí nessa consultoria eu passei um tempo trabalhando com personalização de sites para uma empresa gringa, e nisso a gente fazia tinha umas otimizações para retenção de tráfego, e nisso eu acabei trabalhando com jQuery nesse meio tempo, e depois aí eu vim trabalhar agora na empresa que eu tô, que é a Vizi, e trabalho lá fazendo aplicativos mobile com React Native. Trabalhei antes, quando eu estava lá no início, com a Natura, fazendo uma aplicação interna para colaboradores, e agora eu estou trabalhando numa aplicação para investimentos em ações. Ok, muito bom. Uma jornada bem grande aí, muitas empresas e assuntos, categorias diferentes. Também iremos saber mais sobre isso em breve. Próximo da lista é Cauê Buriti. Por favor, Cauê, se apresente. E aí, galera? Então, meu nome é Cauê. Eu trabalho com desenvolvimento web desde 2013. Comecei numa empresa de Natal, né, um dos maiores jornais da época. Aí, logo em seguida, eu migrei para uma software house que trabalhava com questões ambientais e de sustentabilidade, né? Foi lá que eu realmente ingressei na parte de JavaScript, comecei a trabalhar com React em 2015, ainda com todo o ecossistema, ainda sendo algo assim relativamente novo, né? Depois disso, eu acabei mudando para uma empresa de Recife, uma startup de Recife que me trouxe para cá, né? Após trabalhar nessa startup, fui trabalhar numa das maiores consultorias de softwares do mundo, né? Que é a ThoughtWorks. E de lá, então, hoje eu estou trabalhando na Loft, que é uma das startups unicórnios que a gente tem no Brasil, certo? Enfim, que o seu valuation ultrapassa 1 bilhão e coisas do tipo. E está sendo uma oportunidade muito massa de trabalhar com um produto enorme, tá entendendo? Também desenvolvendo tanto front quanto back, utilizando JavaScript, né? Especialmente React no front e o Nest.js com Node no back-end. Então é isso. Tem sido uma experiência muito massa e, enfim, vamos lá. Boa. Cauê, eu diria que ele é o Jefferson brasileiro, que é o cara que está nas empresas de alto perfil, só que no Brasil. Uma experiência que também vai ser interessante de saber mais em breve. E o nosso convidado final na lista é Rodrigo Muniz, por favor. Se apresente para nós. Beleza, galera. Tudo bom? Eu sou o Rodrigo Muniz. Como o Johnny já briefou para vocês, eu tenho uma experiência um pouco diferente. Eu sou engenheiro eletricista de formação, mas calhou que eu fazendo o estágio obrigatório da faculdade, eu caí lá na Evolux de paraquedas para estagiar como analista de qualidade. Aí, inicialmente, eu trabalhava fazendo testes manuais e fazia teste automatizado utilizando Selenium e Python, né? Aí fiquei por muito tempo só mexendo com isso. Daí, acho que na Python Brasil do ano passado, e eu sempre tinha esse fantasma na minha cabeça, meu Deus, JavaScript é muito difícil, eu nunca vou aprender. Aí na Python Brasil do ano passado, eu, nas minhas horas vagas no hotel, e
no meio das minhas crises de insônia. Eu fiz, meu irmão, não é difícil não, eu vou aprender JavaScript, que não tá com a bexiga. Aí eu comecei a estudar, bem de forma avulsa. Aí, no início desse ano, mais ou menos em fevereiro, eu mudei de time, então eu comecei a integrar um outro time da Evolux, uma coisa que eu esqueci de dizer, eu comecei a estagiar na Evolux, foi lá onde eu conheci John, inclusive. Aí, sendo que eu estava como desenvolvedor back-end lá. Isso foi em fevereiro, aí em março eu comecei a estudar front-end com mais foco. Eu tenho um amigo que é da comunidade também, chama Marcel, que ele se dispôs a me guiar, e sou muito grato a ele por isso. E no meu último, fiz 3 meses de experiência como desenvolvedor, e desses 3 meses, o último mês, eu já estava atuando e ajudando de alguma forma no projeto como front-end. Aí acabou que, por motivos diversos, eu fui realocado de setor na empresa. Então, hoje em dia, eu trabalho como analista de suporte dentro da Evolux. Mas, uma vez que eu comecei a trabalhar com front-end, eu fui desmistificando, na verdade, o JavaScript na minha cabeça. Eu tomei muito gosto pela coisa. E mesmo não trabalhando com isso atualmente, toda noite eu termino de trabalhar, dou um descanso de 1h30, 2 horas, eu já me agarro com o computador de novo e vou estudar JavaScript, vou estudar front-end. E estou me preparando aí para iniciar a minha carreira como front-end. E eu acho que, no mais, é isso. Muito bom. Então, nós temos o Rodrigo, da perspectiva de uma pessoa que está no começo da carreira de programador JavaScript. Ele vai me ajudar bastante a formular perguntas e expressar preocupações, receios e expectativas de uma pessoa que está começando, né, estudando para começar efetivamente uma carreira. Então, tá bom, né, gente? Isso quer dizer o quê? Que nós temos aqui pessoas que todas de origem natalense, né? Algumas delas se mudaram, né? Outras ainda estão aqui, mas trabalham remoto, né? Para outros estados, para outras cidades. E isso é um tópico interessante que tem que ser conversado depois, né? Sobre o porquê isso acontece, em que etapa, e se você tem que fazer isso também, e por aí vai. Né? Então, após a introdução de cada um, o primeiro tópico, né, dessa mesa redonda que eu quero introduzir é sobre a parte de educação, ensino, né? É onde todo mundo começa, afinal de contas. Por exemplo, eu percebi que nós temos 4 pessoas aqui que fizeram um curso técnico na área, né? Para poder conhecer a área e de alguma forma se interessar. Então, após isso, né, podem ter ou não começado uma faculdade. Né? A gente sabe, não é segredo para ninguém, que a área de TI, na maioria das suas categorias, é uma área que não exige um diploma, né, de ensino superior. Dá para se dizer que isso é até um privilégio, porque você consegue... Desculpa, não um privilégio, é uma boa oportunidade para quem quer adquirir uma profissão, um sustento, mas não teve o privilégio de cursar de maneira padrão uma faculdade ou algo do tipo. Né? A gente sabe que isso é a realidade. Quem sabe alguma coisa da área, quem está assistindo isso aqui provavelmente entende já essa realidade, né? Mas ainda assim, né, por causa disso também é interessante a gente ver qual foi o caminho que cada um tomou nesse aspecto aqui. Então, eu, por exemplo, né, não tive faculdade, eu aprendi a parte de programação, me encantei por isso no IFRN, né? Então dá para se dizer que eu tive uma base acadêmica, mas foi realmente só no começo, né? Para eu me profissionalizar foi um estudo à parte, né? Uma coisa mais autodidata. Então dá para se dizer que os trabalhos que eu consigo, né, eles não têm muita relação com o que eu cursei. Tanto que, por exemplo, para eu conseguir o meu último trabalho,
né, me perguntaram, mas você não tem aqui no seu currículo, não estou vendo a parte de ensino, o que isso significa, me explica o que aconteceu. Fiquei até um pouco preocupado, porque como é um trabalho para o exterior, eu achei que eles iam pegar no meu pé por causa da falta de ensino superior, que deve acontecer na realidade, mas eu tive a sorte de ter conseguido, né, mesmo assim. Então, eu quero começar por você, Wilane, né? Fale um pouco sobre a sua experiência acadêmica em relação à área, ou se não teve relação com a área, né? Porque até onde eu sei, você se formou, né? Só você e o Rodrigo se formaram aqui. Então, conta pra gente um pouco sobre isso. Eu acho que a academia influencia, sim, influenciou bastante no que eu aprendi, mas a parte mais de base, teve alguns conhecimentos que eu adquiri, tive o primeiro contato por conta do curso técnico, por conta da graduação, que eu não sabia questão de programação, base, o que era lógica, conceitos matemáticos relacionados a isso, estrutura de dados, conceito de redes, isso aí eu tive contato por conta da graduação. Mas o foco mesmo, front-end, isso aí foi por fora. Eu não sabia nem o que JavaScript existia quando eu estava na graduação, eu só ouvia falar de Java e de C. Então, na área de engenharia, não era o JavaScript, o pessoal falava mais quem cursava uma disciplina optativa, alguma coisa do tipo, que não foi o meu caso. Então, para adquirir esse conhecimento para o front-end, foi uma coisa mais foco tentar formar autodidata, de procurar conhecimento na comunidade, amigo meu parar comigo para discutir, estudar e se aprofundar nisso. Mas acho que sim, ajudou bastante no início, saber o que era e de eu ir atrás e pesquisar o que é que existe além disso. Interessante. E você julga que os seus conhecimentos genéricos, né, independente de linguagem ou tecnologia, como lógica de programação, né, algoritmos, estrutura de dados, que são coisas que têm um foco na faculdade, né? Você diria que você colhe os frutos desse aprendizado hoje em dia no seu trabalho, né? Você acha que houve uma boa junção do que você aprendeu como autodidata e o que você aprendeu na faculdade? E além disso, quero que você me diga se você percebe que as pessoas que começaram sem uma faculdade têm dificuldade, apresentam dificuldade, ou essa falta de conhecimento em algoritmos tem algum impacto negativo no trabalho dela, né? No trabalho deles. Você pode ver isso nos seus colegas de trabalho, né? Nas suas experiências de trabalho que você teve. Como é que você se sente em relação a isso? Bem, o conhecimento que eu obtive influenciou sim, boa parte deles influenciou, até mesmo para a questão de raciocínio, tudo. Eu acho que a junção de tudo foi importante. Eu percebi, sim, você consegue aprender as coisas por fora, no meu caso eu acabei aprendendo pela graduação, mas as pessoas com que eu trabalhei, acabou que a gente chegou em momentos que a gente precisou sim de alguns conhecimentos de graduação. Tinha pessoas que, a maioria, algumas tinham graduação, então isso já era uma coisa que facilitava. As que não tinha, acabava que precisava ir atrás para aprender aquele assunto. Então, acho que se a pessoa não estudou em algum momento dela na carreira aquele assunto em específico, isso acaba que influencia mais na frente. Entendo. Por exemplo, você, Rodrigo, que está estudando, a área de front-end, e você tem uma formação que eu acredito que envolveu sim um pouco de programação, mas não como foco, né, principal. Nos seus estudos, como é que você faz essa distinção do que é lógica, do que é teórico e da parte prática, né, que é a parte mais profissionalizante? Enquanto você estuda, como é que você acha que você pode organizar esses aprendizados de diferentes tópicos, né? Porque, de fato, o que o Lano falou tá certo, né? É importante. Apesar de dar para você aprender por fora, a questão é que a faculdade te dá isso de graça, né? Você tá lá, então você vai aprender isso, digamos assim. Já uma pessoa que é autodidata, ela tende a começar o foco dela na parte mais prática, mais objetiva para se profissionalizar. Então ela fica muito à mercê da situação, da própria inteligência, a noção das coisas, para que ela de fato vá atrás desse conhecimento mais teórico, cujo resultado, né, efetividade não é entregue, você não percebe na mesma hora, né? O ganho daquilo é gradual e a longo prazo, então é mais difícil de ver pessoas que focam nisso, que não fizeram uma faculdade. Então, como é que é para você, estudante, Rodrigo?
Olha, né, eu acho que assim, na faculdade em si, ela me proporcionou muitos conhecimentos de forma gratuita, como você mesmo falou, mas eu diria que a parte teórica que a faculdade me mostrou me serve muito de base para tudo que eu venho estudando e tudo que eu venho fazendo, seja de projeto pessoal ou que eu até utilizei no meu trabalho. Mas a experiência em si, o fato de você ir lá e colocar a mão na massa e tentar fazer alguma coisa que vá solucionar algum problema de alguém, isso daí foi mais no dia a dia mesmo do trabalho. Mas um ponto que eu achei muito bacana, pelo menos na minha vivência, é que a faculdade ela me serviu para mostrar que esse mundo existia, entendeu? Uhum. Eu aprendi muita coisa, tem muita coisa de teoria, por exemplo, a faculdade me ensinou o que é uma variável, o que são tipos, o que é uma função, para que serve, o que é uma classe, o que é um método, então são coisas teóricas que eu acabei aplicando na prática, e se não fosse a faculdade em si, porque lá eu só vi C++, mas me serviu para enxergar que isso existia, porque talvez se eu não tivesse entrado no curso de engenharia elétrica e não tivesse pagado a disciplina básica de programação, eu não soubesse que nada desse mundo existisse e talvez eu não estivesse nem aqui conversando com vocês hoje. Então me serviu muito de base para eu saber o que são e saber o conceito das coisas que eu utilizo nos meus estudos e utilizei na época na minha experiência como desenvolvedor, mas que de fato eu percebi que foi uma coisa muito restrita. Então, por exemplo, o fato de eu saber o que é uma classe, ou de eu simplesmente saber como declarar uma classe, não me foi suficiente para poder resolver alguns problemas que foram surgindo enquanto eu estava trabalhando. Então, serve muito de base, serve muito de alicerce, mas quando você bota a mão na massa, você percebe que você tem o além. Você tem que estudar, tem particularidades que você não vai ver na faculdade, mas o fato de você já saber que aquilo existe, você já saber o básico daquilo, já te corta um bom caminho, entendeu? E tudo isso quem me deu foi a universidade. E é isso, não, eu acho que para minha experiência foi muito importante, sim, não só na fase da descoberta, mas também me poupou tempo de aprender de descobrir o que são as coisas e os conceitos básicos, e isso tudo foi me entregue assim de forma gratuita. Eu paguei uma disciplina na universidade, um semestre eu já tinha os conceitos na minha cabeça, só precisava começar a colocar em prática para solidificar isso. Perfeito. Antes de eu passar a palavra para os restantes, eu quero fazer só um comentário sobre isso. Eu vejo que muita gente que está no começo da carreira e que não fez uma faculdade, ou até mesmo que fez, porque, querendo ou não, a faculdade ela ainda não é a garantia de que você representa o conteúdo dela, né? Você não necessariamente aprendeu aquilo, enfim. Mas o ponto o que eu percebo por exemplo, pessoas que começam a aprender programação com JavaScript e elas não tiveram nenhum contato prévio com outra linguagem de programação, geralmente de forma acadêmica, quando isso não acontece, ela chega no mercado como um front-end ou até mesmo um back-end Node júnior, né, iniciante, aí, trainee, sem certos conhecimentos que são muito importantes para o dia a dia dela e que ela não tem. Por exemplo, uma coisa que você citou, Rodrigo, que são os tipos. Apesar, em JavaScript, os tipos eles são implícitos, né? Você raramente trabalha de forma explícita com tipos em JavaScript. Então, por exemplo, o conceito de primitivos e de objetos é uma coisa que pode passar despercebido, né? De maneira detalhada, que é uma coisa que pode ajudar muito a evitar bugs e coisas do tipo. Coisas como a relação da linguagem com a memória, né? A alocação de memória. Por mais que JavaScript seja uma linguagem que faz isso para você automaticamente, né, usando o coletor de lixo, ainda assim, quando você começa a aprender JavaScript e você é um profissional de JavaScript ou de qualquer outra linguagem de alto nível, em que você não conhece sequer o conceito do que é o coletor de lixo, por exemplo, você automaticamente não vai ter noção de que, por exemplo, você tem que se livrar das suas referências para evitar memory leaks
esse tipo de coisa. E eu noto que o pessoal que começou sem essa referência mais acadêmica, ou autodidata também que seja, né, focou só na parte de, quero produzir e vou aprender JavaScript, quero um salário, essa pessoa geralmente peca nisso, né? E aí é um dos caminhos onde a pessoa tem que trilhar para atingir o nível de pleno, né? É uma dica que eu dou para muita gente que eu mentoro e eu percebo que é um déficit, né? No meu caso, como eu comecei aprendendo desenvolvimento de jogos, você meio que é obrigado a aprender essas coisas, senão o seu jogo vai rodar 5 frames por segundo, 5 quadros por segundo. Performance é uma coisa muito relevante em desenvolvimento de jogos, então eu considero que o meu período em que eu fiquei 3 anos estudando desenvolvimento de jogos foi como se tivesse sido a minha faculdade, entendeu? Então eu considero que eu tive sorte nesse aspecto, porque eu pude chegar no mercado de trabalho tendo mais consciência dessas coisas. E foi até o que me ajudou bastante a crescer rápido, eu diria. Então, Jefferson ou Cauê, vocês têm algo a adicionar sobre essa parte? Eu acho que eu cheguei a começar a faculdade, né, até que realmente, como você falou, eu vi que estava mais atrapalhando minha carreira do que qualquer coisa, mas era muito pelo meu contexto, né, assim, de que eu acordava de 5h30 da manhã para ir trabalhar e chegava em casa de 11h30 da noite. Então, era lá na UFRN, né? Então, assim, o que eu sempre falo é que, tipo, se você tem a oportunidade de só estudar, como diriam os nossos pais, faça, sabe? Mas que se isso não é uma realidade para você, que imagino que não é para muita gente, tente fazer cursos online. Tipo, eu acho que o autodidatismo ele é legal, mas você ganha muito tempo, você adianta muito o processo quando tem alguém mais experiente lhe ensinando, sabe? Então, não se envergonhe de gastar dinheiro na Udemy, de pegar alguns cursos de estrutura de dados, coisas do tipo, e cursos que já aplicam aquele conhecimento em um projetinho, entendeu? Então, eu vejo que hoje eu vejo muito isso como a melhor maneira de aprender, e infelizmente foi algo que eu não tive muito no início da minha carreira. Eu não tinha referência, tá ligado? E aí eu acho que hoje é muito mais fácil se ter referência e a gente tem que aproveitar isso ao máximo. Então eu não vejo como algo essencial, mas eu vejo que, se é algo que você pode dedicar tempo para isso, massa. Mas assim, que você vai ter que dedicar tempo ao estudo, você vai ter que dedicar de toda maneira, sabe? Boa. Sim, isso é engraçado que eu estava percebendo aqui, é que todo mundo falando basicamente o que todo mundo falou foi minha carreira em si. Comecei totalmente autodidata, tive a experiência da universidade, eu fiz cursos, basicamente tudo que vocês estão falando. Também recomendo muito para quem está começando participar de eventos e para ir para parte das comunidades. Não só olhem também para a questão do JavaScript, dê uma olhada em outras linguagens também, isso também é muito importante para lhe ajudar a ter muita referência do que como fazer, porque quando se está trabalhando em projetos pequenos, é normal você colocar coisas que você já vê totalmente todos os dias, você encontra em vídeos normalmente. Porém, quando você está chegando num nível mais alto, quando você está começando ali de pleno para sênior, você vai começar a precisar de outros aspectos que basicamente você não viu no seu passado. Então é bom você sempre ter também um background com outras linguagens de programação, um pouco mais de outras referências e tal. Mas basicamente a universidade, um pouco da minha parte com a universidade foi quase a mesma do Cauê. Eu entrei na universidade também, fiz acho que 3 anos da UF também, e saí lá porque no meu caso eu realmente já não estava conseguindo mais fazer a faculdade. Eu realmente não conseguia mais ir para a faculdade, conseguir pegar o conteúdo de lá. Então, para mim foi melhor ter que sair e continuar no meu trabalho. Também pelo mesmo fato, no meu caso eu já estava trabalhando para fora, eu tinha reunião com o horário da Noruega, que era 5 horas de diferença do Brasil. Então, às vezes, no meio da aula, eu tinha que sair correndo para entrar na reunião, ou então tinha que faltar aula para participar de alguma coisa do trabalho. Tinha bug que aparecia no meio da noite lá, que no meu caso era meio-dia, então tinha tudo isso, tudo isso que eu tinha que resolver, totalmente em cima da hora. Então eram coisas que aconteciam e acabou meio que a faculdade acabou meio que atrapalhando um pouco mais o meu trabalho. Interessante.
Eu acho que a conclusão disso, então, a gente não quer desmotivar uma pessoa que não teve a condição, o privilégio de entrar no ensino superior para poder entrar na carreira. Muito pelo contrário, né? Dá para você perceber que ninguém aqui teve esse caminho 100% convencional. A questão que a gente quer iluminar aqui é que, ao escolher um dos caminhos, você sempre vai ter pendências em alguma coisa. Então, se você faz uma universidade, você vai aprender muita teoria, você vai aprender muita coisa que é interessante a longo prazo para o seu conhecimento enquanto engenheiro de software ou cientista da computação, mas você também não vai ter muita referência para o mercado de trabalho e vai ter que ter um esforço fora a faculdade para que você consiga, de fato, se tornar um profissional elegível para o mercado de trabalho. Isso é fato. Ao mesmo tempo, se você geralmente começa sendo autodidata, sem a faculdade, é muito comum que o seu caminho seja: vou me profissionalizar, então vou aprender coisas mais práticas, e você vai ficar devendo, geralmente, coisas mais técnicas, em profundidade e em teoria, de algoritmos e por aí vai. Né? A ideia é que você consiga ter consciência disso e compense. Como o Cauê falou, tem curso que te dá essa base. Você não precisa se sentir desmotivado porque você não tem acesso atualmente agora, por exemplo, a um ensino superior. Não. O que a gente está querendo só é ilustrar o que você tem que procurar, além do que você provavelmente já está procurando enquanto autodidata. Mas autodidatismo é aprovado, como eu disse no começo, é uma área em que você tem a oportunidade de ascender socialmente e financeiramente sem o meio convencional. Então, na realidade, isso é super interessante. Bom, após essa parte da faculdade, né, nós temos que olhar para uma coisa que é muito interessante que acontece aqui, que eu percebo que apenas atualmente Rodrigo trabalha numa empresa natalense, né, que ele falou que é a Evolux. Eu e o Ilane, nós moramos aqui em Natal ainda, mas nós trabalhamos remoto para empresas de fora de Natal. E enquanto o Cauê saiu do Natal para Recife, para trabalhar para empresas de lá, e agora trabalha para uma empresa de São Paulo, mas morando em Recife, né, remoto. E temos Jefferson, que ele foi além, ele saiu do país de uma vez, né? Antes disso já trabalhou remoto, estando em Natal. Então eu quero saber um pouquinho do porquê. Isso parece ser uma questão, né, um padrão que se repete. O que isso quer dizer? Isso reflete a realidade do mercado de trabalho natalense? Jefferson, você está trabalhando desde 2014 na área, né? Você disse que começou em agência. Então, qual é a sua visão? Imagino que você, por ter saído do país, teve essa ambição, né? Que é uma coisa comum, um sonho comum para muitas pessoas. Mas, muito provavelmente, isso foi se construindo de alguma forma. E acredito que o estado do mercado de trabalho da nossa área aqui em Natal e também no Brasil influenciou nisso. Né? Então, conta pra gente um pouco sobre isso. Realmente, o estado do mercado de trabalho natalense, não sei como é que está hoje, no caso, porém, na época que eu comecei, era basicamente para front-end eu só tinha que fazer site. Era basicamente isso, WordPress, jQuery, tudo isso, e eu, na minha época, eu já comecei ali em 2014, nessa época já era um pouquinho já tinha acontecido um pouco da revolução da HTML5, mas ainda estava bem ali nos primórdios, então assistia muito palestra do Zeno Rocha, de todo esse pessoal alto nível, e eu ficava vendo eles fazendo coisas extremamente legais com JavaScript, e eu não conseguia fazer isso por causa do meu trabalho. Então, esse foi o primeiro motivo para eu entrar na sociedade e fazer empresa com os meus amigos, porque eu realmente queria ir além, eu queria montar um portfólio para mim, eu queria montar uma carreira para mim que ia além do HTML convencional, que era fazer site. Estou fazendo hoje um site para Hyundai, amanhã eu faço um site para Audi, então eu faço um site, sei lá, para uma empresa de Natal, e basicamente era esse o mesmo formato que sempre ia se repetindo. Chega um momento que você sempre vai cansar de estar sempre ali, você já sabe os comandos que você tem que fazer, você não inventa nada, você não inova em nada. Esse foi o primeiro passo que eu fiz para poder aumentar um pouco mais o portfólio. Quando a gente trabalhou na empresa, a gente fez diversos projetos que a gente usava JavaScript
com força. Então, isso em 2015 era uma época que as APIs de web estavam começando a se tornar mais comuns, porém ainda ali não era, e muitas das vezes que a gente conseguiu, tentava conversar com as pessoas de Natal e do estado, sempre era voltando para o mesmo aspecto de, não, a gente queria que você fizesse um site, a gente não quer muita coisa demais e tal. Tanto que os nossos clientes na minha empresa eram todos de outras partes do país e não de Natal. Então, você começa a ver que acontece essa mesma repetição. Todo mundo que começa a crescer acaba indo para fora porque precisa se inovar, precisa melhorar o seu trabalho. E muitas das vezes as pessoas dentro do próprio estado não conseguem entregar, não querem, na verdade, essa mudança. Isso. Acho que quem começou a carreira, eu diria de 2016 para baixo, né, estava nessa transição, em que o front-end era muito focado em fazer site, né, a marcação do site bem simples, HTML, CSS, um jQueryzinho básico com Bootstrap, e muitas vezes no ambiente de agência, essa pessoa não era nem considerada programadora. Era muito comum escutar o termo montador. Meu cargo era montador na agência. E é verdade, aqui em Natal, esse setor que é mais publicitário, né, marketing digital, ele é predominante. Temos poucas casas de software onde você, de fato, está criando aplicações e não simples websites. Qual é a diferença disso? Na questão é que, geralmente, a complexidade de uma aplicação é bem maior do que a de um site. Isso geralmente significa que existe um funcionamento que é vital para uma empresa, um serviço funcional, que faz com que você esteja lidando diretamente com o que gera dinheiro para as empresas, o que faz com que salários sejam maiores. A lógica é essa. Então, para você crescer, você tem que realmente sair dessa parte mais voltada para o website, né? E começar a estudar, focar na parte de aplicações web, né? Isso é uma verdade. Na realidade, com JavaScript, você pode também, hoje em dia, fazer aplicações nativas, né? Para iOS, Android, desktop, e trabalhar até com back-end. Você pode ser um full stack JavaScript hoje em dia. Eu percebo que aqui em Natal já existem algumas empresas cujo back-end é com Node.js, mas ainda assim estamos falando de agências que têm salários baixos, trabalhos repetitivos, sem muitos desafios, né? Eu conheço 2 ou 3 casas de software, né, aqui em Natal, que geralmente são um pontapé para quem está começando na carreira aqui em Natal. Você vai de uma agência para uma dessas empresas. Temos, por exemplo, a CodeMiner, que tem presença nacional, escritórios no Brasil todo. Temos a Evolux. E como são poucas empresas, o que vai acontecer ou você cresce para sempre nessa empresa, ou você, para variar, para mudar um pouquinho a direção da sua carreira, seja horizontal ou vertical, você vai sair da cidade. Eu sei que o Ilane trabalhou na CodeMiner, né? Então eu acredito, Ilane, que tenha sido o seu pontapé para sair. Conta pra gente, então, como é que começou a sua carreira nesse aspecto e o que te fez, né, ir trabalhar em São Paulo. Eu sei que você chegou até, apesar de ser remoto, para ser contratado, né? Acredito que para o processo de onboarding da empresa você até viajou para São Paulo, né? Então conta pra gente um pouco sobre como é que foi isso e quando você teve essa realização de que, opa, eu acho que Natal está muito pequena para mim enquanto profissional. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui procurar as vagas, a maioria era muito similar, não tinha aquela diversidade de mercado. Para se inserir no mercado, foi necessário começar a trabalhar aqui, agência de publicidade e tudo. Mas à medida que você vai começar a trabalhar e ver a realidade, ver que existem outras empresas, novos segmentos, acaba que sua visão se amplia. Você quer saber o que é que existe além disso. Quando eu fui trabalhar na primeira consultoria, foi isso que aconteceu. Eu queria trabalhar com outros produtos, novas tecnologias, outras empresas. Então, tinha a possibilidade de trabalhar tanto para empresa regional, Brasil, quanto gringa. Então, acabou quebrando essa possibilidade. E, atualmente, eu troquei de consultoria, fui trabalhar, passei umas semanas lá, fazendo onboarding. O processo foi todo remoto, mas, para mim, foi uma experiência boa, porque eu já tive novas possibilidades, conhecer não só a empresa, mas os clientes que ele tinha, todo o processo. Isso, para mim, foi bem importante, porque você
trocando de empresa, mesmo que remoto, que para mim era uma coisa que eu queria trabalhar remoto, foi uma coisa que abriu as portas, salário aumenta, até questão de tempo de carreira, você consegue vagas que têm um salário melhor, empresas, você consegue chamar a atenção daquelas empresas de alguma forma. Então, isso tudo influencia. Você quer ter um salário melhor, então você quer ter benefício, clientes, a tecnologia mesmo, ter contato com outras tecnologias. Então, todo esse conjunto de coisas que me fez procurar uma empresa fora daqui. O que eu ia falar, Johnny, é que, como você sabe, eu também ajudei eu tinha, né, junto com o Thiago e tudo mais, o próprio Empregos RN, né, que tinha muito... Enfim, a gente divulgava empregos no Rio Grande do Norte, e é muito interessante o quanto realmente a quantidade de empregos voltados para a área de TI era pequena, e quando havia, realmente era muito esse universo de agência, e onde o desenvolvimento não é o produto final, né? E é algo assim que, é claro, se essa é a sua única oportunidade, vá lá, meta a cara. Mas, assim, se você tiver a chance de pular essa etapa, sabe, eu acho super saudável você ir para um lugar que não tenha a pressão que existe numa agência, onde realmente o seu trabalho com código seja o produto final, entende? E além disso, né, da questão do trabalho remoto, outra coisa que abre muitas portas, além dessa possibilidade, é a própria questão do inglês em si, sabe? Então, enquanto eu digo que faculdade é completamente dispensável, o inglês ele já se torna muito mais indispensável. Não no sentido de que você não vai conseguir emprego, se você é uma pessoa que não tem acesso a isso, não se preocupe. Você vai... Eu vim sacar alguma coisa de inglês, sei lá, de 3 anos para cá, numa carreira que já vai em 7. Você vai conseguir, mas, assim, é algo que abre portas absurdas, entendeu? Então, assim, se você quiser investir entre uma faculdade e um curso de inglês, seja lá como for, aulas particulares ou o que for, vá no inglês, que eu acho que é mais assertivo. Inglês e Udemy, as coisas que você precisa. Sabe? Tem empresa também que elas oferecem até custos, ajuda para você cursar inglês, coisa do tipo, você se aperfeiçoar. Então, você pode procurar uma empresa mesmo no Brasil e ela vai te ajudar a crescer. Exato. Perfeito. Exato. Inglês, basicamente, aqui é uma das coisas que você realmente vai precisar ter para ir mais longe. Sim. Falo isso por experiência própria, porque senão não consegui nem falar com o meu chefe hoje. Mas inglês é realmente importante. Eu posso ver que... Assim, eu posso ver que, tipo, na minha experiência, o momento em que eu realmente me coloquei para falar inglês foi realmente o momento em que minha carreira cresceu mais. Eu comecei meu primeiro emprego remoto em inglês, foi em 2016, e de lá para cá, minha carreira literalmente skyrocket, como fala, ela literalmente foi pro céu, tipo, muito rápido. Então, realmente necessário. O inglês, eu acho que, como ele falou, acho que é mais necessário do que, às vezes, a faculdade em si. E realmente só deixando claro que, assim, se você não tem acesso, você não sabe, você vai conseguir trabalho, você vai conseguir emprego, mas, assim, em termos de salário, de todo esse tipo de coisa, as portas se abrem infinitamente. Principalmente hoje, sei lá, que se você for trabalhar para uma empresa de fora pagando em dólar, você vai estar recebendo 5 vezes, né, da sua moeda. Então, por mais que o salário seja baixo para eles, ele é alto para você. Então, são oportunidades que vale a pena ficar de olho. Sabe? Verdade. Só para, né, como sempre, tentar mostrar o outro lado da moeda, apesar de que, sim, Natal tem essa realidade, a gente não vai mentir, a gente não vai simplesmente dizer, não, mas tá tudo bem Natal, a gente tá falando da realidade aqui, mas existem, sim, empresas que estão em Natal, insistem em Natal, tentam colocar essa cultura do mercado de trabalho focado em codificar produtos, né, e com salários equivalentes ao mercado lá fora também. Existe isso aqui em Natal. Existe sim.
Então, você pode sim pesquisar e se manter aqui por um bom tempo e ser bem sucedido aqui. A questão é que, como são poucas, né, empresas, né, dá para contar nos dedos ainda, por enquanto, não cabe todo mundo, né? Então, é muito comum ver gente saindo, né? Mas, de qualquer forma, como a gente está com essa cultura do emprego remoto crescendo cada vez mais, né? E principalmente por causa da situação atual da pandemia, infelizmente, né? Essa mesa redonda, por exemplo, não seria remota originalmente, mas enfim. Você não precisa nem sair mais de Natal, né? Para ter toda essa ascensão de carreira que está sendo citada aqui. Bom, pessoal, a gente tem mais um pouco menos de 10 minutos. Eu queria dar agora a palavra, o comando para Rodrigo. Rodrigo, que ele está representando aqui a pessoa que está no começo, aprendendo, né? Apesar de já ter experiência na área de TI de alguns anos em outra categoria, que é a de QA, né? E tem a formação também. Mas ele, enquanto programador de JavaScript, ele está, né? Ainda na etapa inicial, né? Ele tem algumas perguntas que ele gostaria de fazer, né? Dúvidas que provavelmente outras pessoas no mesmo estado que ele vão ter também, né? Que eu acho que vão ser bem interessantes para esclarecer e motivar o pessoal. Então, Rodrigo, por favor, a palavra é sua. Massa. Eu acho que das perguntas que eu tenho uma... Pode crer, tá escuro mesmo. Eu tenho uma que para mim é uma dúvida assim cruel. Eu acho que para a maioria das pessoas deve ser também, na verdade, que como é que vocês no geral vocês começaram a se promover como desenvolvedores no início da carreira de vocês? Tipo, foi uma indicação de um amigo, ou como vocês se apresentaram para o mercado de trabalho? Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque para você ser reconhecido, você tem que ser visto. E não é de qualquer... Eu não acredito que seja de qualquer forma. Acredito que devam haver formas, ou a experiência das pessoas que já trabalham com JavaScript, que já estão no mercado de front-end, ou seja, back-end com JavaScript, como elas começaram a se promover, como elas começaram a se mostrar para o mercado, como é que o mercado começou a enxergar essas pessoas, a partir de que ponto. E eu acho que isso é uma dúvida muito interessante. Rodrigo, essa é uma dúvida muito bacana e que, na verdade, ela se aplica a várias áreas de conhecimento, né? Mas na nossa é muito interessante. Eu acho que a gente tem que focar em algumas coisas, sabe, cara? Que tipo, a primeira e mais básica é realmente coisa com o LinkedIn. O LinkedIn é uma fonte de vagas muito boas, sabe? Onde você descreva lá as palavras-chave das tecnologias que você está estudando e tal. Por incrível que pareça, eu acho que o LinkedIn é mais importante do que o GitHub. Meu GitHub tem 0 projetos, entendeu? É massa. Porque é isso, você escolhe qual caminho você quer seguir, assim. Você pode seguir para ser o cara de comunidade, ter vários projetos, isso vai trazer muito destaque, mas você também pode ir pelo lado do LinkedIn. Mas definitivamente conhecer pessoas, ter network é algo importante. E trabalhar a questão da comunicação, cara. Como eu trabalhei também com recrutamento, muitas vezes o pessoal de TI, né, que vai para a área de programação, acha que é só trabalhar com computador e que comunicação não é importante. E, na verdade, é o que tem de mais importante. Então, você saber se comunicar bem numa entrevista, você saber se portar, coisas como horário, ser claro, deixar claro suas dúvidas, deixar claro o que você não sabe, tá entendendo? E também ter um pingo de autoestima, assim, no sentido de que, honestamente, tirando o meu último emprego, eu acho que eu nunca estive preparado para nenhum dos empregos que eu entrei, entendeu? Mas isso não pode deixar você se ter medo. Quando você vê 1000 requisitos, normalmente, se você tiver 3 daqueles, já é o suficiente, sabe? Então, não ter medo, é ir para cima mesmo, e ser organizado, com seu LinkedIn, com seu currículo e essas coisas, sabe? Alguém mais tem a adicionar?
É exatamente isso. Como o Cauê falou, eu acho que eu não seria contratado para metade dos empregos que eu participei. Então, se não é tipo, você tem que realmente ter um pouco de autoestima para poder dizer assim, eu vou conseguir fazer. Você tem que. A síndrome do impostor sempre vai acontecer, mas é importante você se manter focado no que você quer. No caso do Cauê, o meu foi um pouco contrário, eu fui muito mais voltado para comunidades, então eu sempre estava dentro de comunidades, eu sempre conhecia muito mais as pessoas, comunicação sempre foi importante, então desde o meu primeiro emprego, meu realmente primeiro emprego, eu consegui depois de uma palestra que eu fiz, então eu tinha pego para ler sobre Polymer, acho que 3, 4 dias, teve uma palestra de última hora, o pessoal me colocou lá, eu fiz a palestra, o meu primeiro chefe veio falar comigo e já me ofereceu um emprego nesse dia. Então, tudo que eu tenho hoje, eu posso dizer que realmente foi por causa da comunidade. O meu primeiro trabalho remoto foi por causa do network também, então eu já estava na comunidade, um dos meus colegas de comunidade trabalhava nessa empresa, me indicou para lá, eu fiz o teste, meu inglês era literalmente péssimo, eu não sabia me comunicar direito em inglês, mas eu falei para eles, eu vou conseguir, e, cara, passei quase 4 anos na empresa. Então, não ter medo de arriscar, isso é extremamente importante. E realmente, assim, se fosse para indicar um caminho mais seguro, eu estou com o Jefferson, eu acho que é comunidade, usar e abusar do Natal.js. Não foi o meu caminho, eu fui em 2 eventos na minha vida, entendeu? Mas, assim, as coisas teriam sido muito mais fáceis se eu tivesse ido por esse caminho, tá entendendo? Então, eu recomendo todo mundo a entrar de cabeça nisso. Tem pouco tempo, então, Wilane, eu vou deixar você começar respondendo a próxima pergunta, certo? Para você, já que você não participou dessa. Ok, Rodrigo? Mais uma pergunta? Pronto. A próxima pergunta que eu tinha pensado também para fazer para vocês é que, sendo bem direto, é que da mesma forma, o meu pensamento é que da mesma forma que as empresas, antes de contratar, elas avaliam seu perfil. Então me surgiu a seguinte dúvida: se existiam perfis de empresas que são boas, ou empresas que seriam ambientes legais para o pessoal que está começando. Porque, por exemplo, pelo que eu pude perceber da nossa conversa aqui, talvez trabalhar em agência para quem está começando não seja uma boa. Se for sua única opção, bacana, mas vai ter a questão de que você vai ficar com um trabalho muito, muito restrito e que a pressão parece ser muito alta também. Então, eu acho que ambientes ou empresas, qual seria o perfil assim da empresa que você olha assim, pô, acho que quando eu estava começando, eu gostaria de ter trabalhado numa empresa como essa, porque ela tem o perfil de ser muito colaborativa, tem um processo de onboarding legal, ela ajuda, o pessoal é aberto para ajudar e ensinar as coisas para quem está começando. A minha dúvida era mais voltada nessa parte. Eu acho que, do meu ponto de vista, uma empresa boa para iniciante é uma empresa que você tenha devs acima de você, tenha um pleno, tenha um sênior, que isso vai te ajudar a sentir menos dor no início. Porque, no meu caso, que eu comecei em agência, a gente era todo mundo praticamente o mesmo nível. Era uma equipe pequena, com muita cobrança, então você não tinha muito para quem perguntar, ter uma dúvida, uma visão mais ampla. Então, quando você tem uma empresa, não necessariamente ser uma empresa grande, mas uma empresa que já tem outras pessoas que tenham mais experiência, que é uma empresa bem estruturada, uma cultura, que você vai saber que ali dentro vai ter oportunidade para crescer, porque tem empresa também que incentiva isso, de ter um evento, incentivar evento, ou ter até mesmo turma de estudo dentro da empresa. Então, isso é uma empresa que vai te ajudar a crescer e de uma forma boa, sem ter todo aquele estresse do começo de carreira. Interessante. Alguém mais tem algo a adicionar? Eu queria adicionar, eu concordo 100% com a Ilane, e só destacar o quanto realmente você analisar para onde você está indo é importantíssimo, sabe? Talvez, enquanto o primeiro emprego, você não tenha muito o que fazer, né? Você vai porque você quer uma oportunidade e tal.
mas após isso, você olhar muito bem o que é que aquela empresa vai lhe trazer é algo essencial, sabe? Tipo assim, você perceber se até mesmo, poxa, às vezes o salário é alto, mas será que a pressão é válida? Será que você vai estar aprendendo algo novo naquilo? Tá entendendo? Tipo assim, ou será que se eu lhe pagasse um salário super alto para você voltar a ser montador de site, isso é algo que você aceitaria? Mas aí, quando acabasse esse emprego, o que é que aconteceria? Eu acho que a gente sempre tem que aceitar um job pensando em como isso vai nos levar para o próximo, sabe? Então, é realmente um ponto mega importante. Também não esquecer de... Existem ferramentas para você ver realmente como que os outros desenvolvedores recomendam aquela empresa. Então, tem Glassdoor, tem... vários sites que fazem review, principalmente quando você está começando aí agora depois que você passa ali do estágio de júnior, você está começando a ir para o pleno, você começa a pegar empresas maiores, você pode usar o Glassdoor como uma ferramenta para você realmente descobrir se aquela empresa é boa ou não para você. Então, os funcionários dão reviews anônimas sobre a empresa, sobre como que é a cultura. Então, a partir daí você pode também moldar um pouco mais do que você realmente quer para a sua carreira. Eu quero uma empresa que eu tenho que estar das 5 às 9, ou das 9 às 5 todo dia. Eu quero uma que eu possa ir a qualquer momento. E a partir daí você tem ferramentas que lhe ajudam a encontrar esse trabalho mais específico. Perfeito. Pessoal, estamos ficando sem tempo, né? Então, eu queria agradecer a participação de todos. Foi uma conversa muito, muito legal, muito produtiva. Eu imagino que vai ajudar bastante as pessoas que estão assistindo, né? Muito bom mesmo. E acho que é isso. Acho que a conclusão é: você tem que gerenciar a sua carreira, né? O que isso significa? Você tem que ativamente pensar nos passos que você quer trilhar, né? Então, destaque para coisas que foram faladas aqui, como não pense no começo só em salário, pense em como essa empresa pode te ajudar a crescer e aí sim atingir salários maiores. Até mesmo a agência pode servir para isso, desde que você tenha a mentalidade correta, né? Faculdade e inglês, ambos são coisas que nem todo mundo tem acesso ou teve acesso. Não se desanime com isso, mas se tratando do inglês, em algum momento, né, para você atingir objetivos maiores, você tem que focar no inglês. Mas se você está começando agora, foque no aprendizado realmente da linguagem, da profissão, né? Tá tudo bem, você não precisa se desanimar, dar um passo para trás só porque você não sabe inglês ainda. É uma coisa que vem um pouco mais para frente, né? E saiba se divulgar, né? Deixe sempre seu LinkedIn lá atualizado, procure palavras-chave que possam fazer com que recrutadores te encontrem. Tente se envolver com comunidades e manter o seu GitHub com projetinhos pequenos que você está usando para aprender, né? Esse tipo de coisa, tudo isso somando vai geralmente fazer prosperar, né? Eu acho que é isso, pessoal. Novamente, muito obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado a todos que estão assistindo, né? E é isso aí, galera. Valeu. Obrigado a todos. Valeu. Valeu, Johnny. Eu que Valeu, agradeço. até mais.